Boa noite, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para a realização da nossa palestra pública da noite de hoje. Agradecendo sempre a Deus a oportunidade que nós temos de aqui nos reunirmos para o estudo do Evangelho. E agradecendo também a Jesus e aos amigos espirituais. Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Itens 6 e 7. Necessidade da caridade segundo São Paulo. E para nós iniciarmos o nosso estudo, eu vou aqui partilhar o ecrã. Vamos ver, aguardar aqui. Agora ele compartilhou o ecrã, ele foi direitinho. Deixa ele para a gente partilhar o ecrã e começarmos a nossa apresentação e os comentários do Evangelho. Nossa, ele abriu aqui. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Eu vou. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o PPS. Então, esse é o nosso tema da noite. Necessidade da caridade segundo Paulo. Vamos lá iniciar aqui. Esse tema, está relacionado à primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 a 7 e versículo 13, necessidade da caridade segundo Paulo. O que é a caridade? Será que nós sabemos verdadeiramente o que é a caridade? Então, vamos verificar aqui o que nós podemos entender como caridade. Seria darmos esmolas? Levarmos comida aos necessitados? Comprarmos uma rifa beneficente? Fazer isso nos daria a consciência tranquila do dever cumprido como cristãos? Será que isso é caridade no sentido real? Paulo, nesta passagem da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 7, 13, ele mostra aos cristãos de Corinto, porque ele estava lá em Corinto, né? Que a caridade é algo muito mais profundo e importante do que apenas darmos o que nos sobra aos carentes. Porque muitas vezes, né, nós temos aquela ideia, hoje é dia de faxina, vou limpar o armário, vou dar roupas, eu vou dar uma cesta básica, eu vou comprar um remédio. Será que caridade é só isso? E isso também, como nós dizemos aqui, também é um ato caritativo, mas não resume a grandiosidade desta virtude, que é a caridade. Então, a caridade não é apenas dar alguma coisa. Eu vou dar um abraço, eu vou fazer uma visita a alguém que está doente. Ela não é apenas isso. Ela é muito além disto. E aqui está tudo ruim? O Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Então, vou pedir para vocês desligarem o microfone, gente, tá? Para não atrapalhar aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, item 6. Quem tem o Evangelho pode acompanhar pelo Evangelho, porque a leitura fica até mais consistente quando a gente acompanha pelo livro o Evangelho. Quem não tiver o Evangelho pode acompanhar pela tela, tá bom? Então, está aqui no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, item 6, necessidade da caridade segundo São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. O símbolo é um instrumento musical,
como se fossem aqueles pratos, né, que nós vemos na orquestra, e que batem um contra o outro. Isso é o símbolo. O símbolo também pode ser uma campainha que era utilizada nos mosteiros para avisar que as cerimônias religiosas iam iniciar. Então, ainda que quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 7 e 13. Então, aqui nós temos a definição de Paulo do que é a verdadeira caridade. Um texto belíssimo, não é? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos desmembrar esse texto em várias partes, buscando cada uma dessas frases que Paulo colocou nessa mensagem, que se encontra aqui do capítulo 15, item 6, para que nós possamos entender o pensamento de Paulo que está contido nesse texto. Então, vamos começar. Ele começa o texto assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Símbolo, como eu falei, pode ser um instrumento musical ou uma campainha. Este trecho das cartas, desse texto de Paulo é um alerta a todos aqueles que são oradores, que sejam espíritas, católicos, evangélicos, umbandistas, de qualquer religião, ou qualquer pessoa que fale dos ensinos divinos. Então, essa frase, ela é um alerta a todos aqueles que desejam falar dos ensinos de Jesus. De nada adianta ser belo na palavra e pobre de ações. De nada adianta ter um discurso bonito, mas não colocar em prática esses ensinos, esse discurso. O exemplo de mudança íntima, de luta constante contra as imperfeições, deve fazer parte da vida dos que se dedicam a divulgar a mensagem cristã. Então, todo aquele que quer ser um divulgador da doutrina espírita, um divulgador do ensino cristão, seja ele católico, evangélico, protestante, seja ele umbandista, seja ele de que doutrina ele professar,
transformação íntima, a sua evangelização deve ser uma busca constante. E essa luta constante é sempre contra as nossas imperfeições. Conheceremos se a árvore é boa pelos frutos, alertou Jesus. Caso contrário, a palavra será como esse símbolo que retine, ou seja, fará muito barulho, porque o símbolo é aquele instrumento musical, como se fossem esses pratos, né, que batem, ou essas campainhas muito altas. Então, nós seremos como aquele que faz muito barulho e que chama muita atenção, mas que não busca modificar o seu coração, né, e as suas inteligências. Então, essa mensagem é para esses. E ela não vai conseguir fazer a mudança que ela objetiva. Que a ideia desse, que é o orador, é levar a palavra de Jesus para auxiliar aqueles que necessitam, né, do consolo, do esclarecimento. Mas ele não vai conseguir fazer isso se ele não promover a sua própria transformação moral. Então, vamos continuar aqui. Um outro trecho dessa mensagem de Paulo. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência, quer dizer, perfeito conhecimento de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Ter conhecimento espiritual, meus irmãos, não faz do ser um indivíduo caridoso. Não é porque ele conhece a Bíblia, conhece todo o Pentateuco, conhece todos os livros religiosos, que o ser é um indivíduo caridoso. E é Jesus mesmo que se diz agradecido a Deus por haver escondido os mistérios divinos dos sábios e os revelado aos simples. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 25. Jesus diz isso, referindo-se ao sentimento e à fé nos ensinos espirituais. Então, Jesus, ele agradece a Deus por ter escondido, né? Por haver escondido os mistérios divinos dos sábios e os revelado aos simples, referindo-se ao sentimento e à fé nos ensinos espirituais. A mediunidade e o entendimento das leis do universo dão, sim, ao ser maior responsabilidade frente à vida. E de posse disso, dessa mediunidade, desse entendimento das leis do universo, devem seus detentores modificar suas condutas e buscar a humildade. Então, quando nós estudamos a mediunidade, estudamos os ensinos de Jesus, estudamos as leis divinas, tudo isso dá para nós muito mais responsabilidade frente à vida. Não foi à toa que Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Aquele que muitas oportunidades que recebeu, esse tem muito mais responsabilidade frente à vida. E aquele que teve essa oportunidade de receber essas graças, ele precisa buscar a sua modificação. Ele precisa modificar seu comportamento, a sua conduta, as suas ações e buscar, acima de tudo, se tornar um simples, um humilde de coração. Como nos ensinou Jesus no Sermão da Montanha. A fé também não é sinônimo de caridade, pois sem obras é morta. Assim disse o apóstolo Tiago em sua epístola, no capítulo 2, versículo 17. A fé sem obras é morta.
Porque muita gente acredita que fé, eu tenho muita fé, então eu sou uma pessoa caridosa. Não. A fé precisa estar aliada às obras. Porque, como diz Tiago, fé sem obras não tem sentido nenhum. Com a afirmativa de que, por mais fé que tivermos em Deus e em nossas forças, nada seremos se não tivermos a caridade, Paulo chama a atenção dos religiosos em geral. Porque muitas pessoas, muitos sacerdotes, muitos líderes religiosos, acreditam que por carregarem esse título de religioso, ele está salvo, né? Então eu tenho que participar dessas cerimônias, eu tenho que estar na casa espírita todos os dias, realizando esse trabalho, porque é isso que vai me salvar, é isso que vai me aproximar de Deus. Não, não é isso. Não é isso que nos levará próximos de Deus. Muitos de nós acreditamos que a crença inabalável é porta aberta para a ajuda do alto. Então, é aquela coisa, né? Eu tenho a fé, eu acredito, isso vai me trazer a salvação. Não. Se não nos ajudarmos praticando aquilo em que cremos, através do bom exemplo, qual a vantagem de possuir fé? Nós estamos aqui. E nós precisamos nos amar. Jesus disse isso. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E amar uns aos outros é nos ajudarmos praticando aquilo em que cremos. E Jesus nos deu o maior exemplo disso. Então, qual a vantagem de possuir fé se você não transforma essa fé em ação? Nada. Como disse Tiago, ela será uma morta se ela não for colocada em ação para ajudar o próximo. E ele continua dizendo: e quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Dar esmolas e acabar com a necessidade material do próximo é muito importante, sim. Levar um prato de comida, doar uma roupa, um remédio, isso tudo é muito importante. Mas preciso alertar as pessoas que tudo depende da intenção. Se fizermos a doação material com o objetivo de aparecermos aos outros, como infelizmente algumas pessoas fazem, não é? Ou então para aliviarmos nossa consciência, estaremos nos enganando. Então, tem pessoas, né, que praticam a caridade, ou dizem estar praticando a caridade, para aliviar sua consciência. Porque se reconhece culpado de alguma coisa, ou por ter muito e não dividir, então, de repente a pessoa diz, não, eu vou lá fazer uma visita, eu vou doar alguma coisa para aliviar o peso da sua consciência. Ou então para ficar bem na fita, como diz o povo por aí. Se fizermos isso, estaremos nos enganando. Além disso, corremos o risco de ajudar ao necessitado, mas humilhá-lo ao mesmo tempo, com um ar de superioridade que o ferirá. É aquela pessoa, né, que ajuda, mas de alguma forma quase que esfrega a ajuda no rosto da pessoa. Olha aqui, eu estou trazendo para você. Vê se cuida bem, vê se usa com parcimônia, não é? Então tem pessoas que são assim, cuidado.
Olha aí, eu estou trazendo ajuda para você. Então, é aquela pessoa que ajuda, mas querendo, né, humilhar aquela pessoa. Então, a pessoa chega, recebe aquilo constrangida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de auxílio. Deixa eu voltar aqui um instantinho só para ver se... Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Uma outra coisa que ele diz também, né, que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Então, a caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Tudo tem sua hora. Saber esperar é próprio da caridade. Quando o ser amplia sua visão além da vida material, vê no horizonte a luz necessária para manter-se animado e vivo. Busca na sabedoria cristã o esclarecimento para suas dúvidas, deixando de lado o desespero. É o caminho do equilíbrio proporcionado pela caridade. Eu vou voltar aqui só um slidezinho. Não, está certo. Eu pensei que tivesse pulado algum. Então, tudo tem sua hora. Saber esperar é próprio da caridade. E quando o ser amplia sua visão além da vida material, ele vê no horizonte a luz necessária para manter-se animado e vivo. Busca na sabedoria cristã o esclarecimento para suas dúvidas, deixando de lado o desespero. É o caminho do equilíbrio proporcionado pela caridade. A doação, a doação desinteressada, ela deve brotar da compreensão da lei de Deus, tornando-nos irmãos de quem ajudamos e tendo como único fim o amparo e alívio do sofredor. Tá? Então, a nossa doação, ela precisa ser uma doação desinteressada, buscando sempre aliviar a dor do nosso irmão. Ainda nesse trecho, Paulo instrui de que nada nos adianta nos autoflagelarmos, com o intuito de mostrarmos para quem nos vê que somos crentes em Deus. Mais importante que castigar o corpo com privações e sofrimentos é sufocar as nossas más tendências, que na realidade são verdadeiras mães de nossas desgraças. Então nós temos que entender que auxiliar o nosso próximo é ter plena compreensão do ensino do Senhor, que somos todos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos, que precisamos nos amar, buscando auxiliar um ao outro. E também ele nos mostra, né, quando ele diz que a caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre, que nós não devemos buscar nos flagelar como aquela pessoa que quer mostrar que ela sofre muito, que aquele que sofre muito é o verdadeiro crente em Deus. E por isso se martiriza, flagela o corpo, porque ele acredita, né, que mostrando o sofrimento pessoal, ele estará realmente mostrando que ele é filho de Deus, né? Então, mais importante que castigar o corpo é sufocar os nossos vícios, as nossas más tendências, porque essas más tendências, na realidade, são a origem das nossas desgraças. Quem tiver aí com o Evangelho,
Deixa o capítulo 15, mas dá uma volta, marca aí o capítulo 15, mas dá um pulinho à frente no capítulo 17. Muito interessante o capítulo 17. Capítulo 17, item 11. Cuidar do corpo e do espírito, e o título do capítulo é Ser de Perfeito. Item 11, ele tem o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo. Vamos lá no segundo parágrafo do item 11. O segundo parágrafo começa assim: dois sistemas se defrontam. Mas eu quero pegar lá quase o final, né? Pula aí umas 10 linhas, mais ou menos, e vê uma frase que começa assim: amai, pois, a vossa alma. Acharam? Amai, no segundo parágrafo do item 11. Amai, pois, a vossa alma. Porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Todo mundo achou? Eu acho que sim, né? Segundo parágrafo do item 11. No meio do parágrafo do item 11. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Quer dizer, instrumento da alma. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Eu estou no capítulo 17, tá? Capítulo 17, item 11. Aí tem agora um trecho muito interessante, que é o Espírito Jorge que fala. Ele diz assim: não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Então ele diz, não adianta martirizar o corpo, que o corpo é tão culpado quanto o cavalo que está sendo mal dirigido. Quer dizer, o corpo não tem culpa nenhuma, como o cavalo não tem culpa nenhuma. E aí ele vai dizer uma coisa aqui, ó. É uma pergunta, sereis porventura mais perfeitos se martirizando o corpo não vos tornastes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para o vosso próximo? E aí ele agora vai dizer algo importantíssimo e muito duro para a gente. Ele vai dizer assim, ó, não, a perfeição não está nisso. A perfeição não está no martírio do corpo, porque o corpo não tem nada a ver. O problema está no espírito, que não é evangelizado. E ele diz assim, ó, a perfeição não está nisso. A perfeição está toda nas reformas, quer dizer, na evangelização, porque fizerdes passar o vosso espírito. É aí que nós vamos alcançar a perfeição. Não é torturando o corpo, não é mostrando nosso sofrimento para as pessoas. É buscando promover a nossa transformação moral. Aí é que está a busca da perfeição. E aí ele diz aqui, em relação ao espírito, dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Então podemos voltar ao capítulo 15. Ele vai dizer, ele está querendo dizer o quê? É o espírito que precisa ser educador. É o espírito que precisa ser evangelizado. Que a causa do nosso sofrimento, a causa do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, está no espírito e não no nosso corpo. Essa história de que o espírito é forte, mas a carne é fraca, não é verdade. A carne não tem culpa de nada. O problema está no espírito. Por isso que Paulo diz, tá? Ou melhor, Tiago diz na sua epístola, a fé sem obras é morta. E obras é o trabalho no bem, o trabalho desinteressado.
E quem realiza esse trabalho desinteressado é aquele que compreende a lei de Deus. Lembra que a primeira revelação, ela foi baseada nos 10 mandamentos, não na lei mosaica. Porque aquela é uma lei civil, uma lei circunstancial, uma lei temporária para disciplinar aquela população daquela época. A primeira revelação está centrada nos 10 mandamentos que são eternos. Ama Deus, né? E aí Jesus, como grande pedagogo, para facilitar a nossa vida, né? Resume todos os 10 mandamentos em um só. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei, o decálogo, e os profetas, quer dizer, os ensinos que os profetas trouxeram. Então, só através da educação do espírito, nós compreenderemos os ensinos divinos e aí sim saberemos praticar a verdadeira caridade. A caridade, tá certo. A caridade é paciente, a caridade é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho. Nós podemos encontrar palavras diferentes, mas não tem problema, tá? Porque em alguns vai estar escrito injubilosa, mas quer dizer invejosa, tá? Então a caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho. O apóstolo mostra que a verdadeira caridade traz a resignação, que o entendimento das dificuldades da vida, como obstáculos a serem vencidos, objetivando o progresso espiritual. Então ele mostra que a verdadeira, ela traz a resignação, que é o entendimento das dificuldades da vida como obstáculos a serem vencidos, objetivando o progresso espiritual. Se nós estamos aqui, nós estamos encarnados no planeta de provas e expiações, e o espírito encarna para progredir. Então, é claro que nós enfrentaremos obstáculos. Esses obstáculos são até os nossos desafios, né? Ele alia a bondade para com todos, independente do momento, pois a vingança e o ódio corroem o sentimento e turbam os sentidos racionais, enquanto o perdão enobrece o ser. Então ele mostra isso para a gente, né, Paulo? Que a resignação, que a caridade traz a resignação, que é o entendimento das dificuldades da vida, como obstáculos a serem vencidos, objetivando o progresso espiritual, alia a bondade para com todos, independente do momento, né? Fala que a vingança, o ódio, né, acabam corroendo o sentimento e, na realidade, trazendo problemas para aquele que o sente. E porque turba os seus sentidos, enquanto o perdão enobrece o ser. Paulo diz ainda que a prudência, isso é muito importante, deve fazer parte de quem busca a caridade, pois ser leviano traz consequências inesperadas, e o orgulho do homem pode contribuir para o afastamento de Deus. Então, na prática da caridade, também temos que ter prudência, não é? Porque às vezes a pessoa diz, eu quero praticar caridade, e não presta atenção,
como ela deve ser realizada. Porque a prática da caridade, como nós falamos anteriormente, não é só dar. Eu vou lá dar. Não. É preciso ter prudência também na prática da caridade. Para que a pessoa não se torne leviana e aí essa pseudo-caridade, sem um bom senso, um discernimento, produza alguma coisa mais grave. Né? E uma outra coisa que ele fala também sobre o orgulho, que a caridade não pode nos encher de orgulho, porque o homem orgulhoso é aquele que está afastado de Deus. Então tem muitas pessoas, né, que realizam aquele ato de dar, e nós falamos isso no início, mas para mostrar para os outros. E aí tem um cunho de orgulho. E se tem orgulho, não é caridade. Outra coisa, a caridade, ela não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não tem maledicência, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Em um mundo onde, para muitos, o que mais vale é a satisfação pessoal, mesmo em detrimento da paz alheia, a caridade busca decência e fraternidade. Porque realmente, né, tem aquela frase que o povo diz por aí, quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? Então, para muitas pessoas ainda, é aquela coisa do eu primeiro, eu segundo, eu terceiro. Não importa que eu venha a prejudicar os outros. É hoje só, é aquela vida, né? É hoje só, amanhã não tem mais. Mas a caridade, ela busca decência, equilíbrio e fraternidade. De que adianta levarmos vantagem em tudo se alguém estiver sofrendo com isso? Com certeza, esta dor do próximo será revertida em desespero, rancor, violência, que mais cedo ou mais tarde acabará voltando-se contra nós mesmos, nossos filhos ou amigos. Então, esse trecho aí que nós acabamos de ler tem muito a ver com o egoísmo, não é? Onde a pessoa, em tudo, ela quer levar vantagem. E onde está a fraternidade nisso, né? Ou seja, a gente vê, infelizmente, às vezes, quando tem essas situações como nós estamos vivendo agora de pandemia, quando tem uma enchente, quando tem algum desastre natural, onde muitas pessoas sofrem, né, as consequências disso, e normalmente há muita doação, as pessoas são muito caridosas, né? Muita gente doa roupa. Às vezes o problema é no Nordeste, o pessoal do Sul manda as doações, e quando o problema é no Sul, o pessoal do Norte, Nordeste manda as doações, a gente vê muito esse movimento fraterno. Mas, às vezes, em meio a todo esse movimento fraterno, aparece alguém com o interesse de se aproveitar dessa fraternidade para tirar algum proveito. Às vezes, é um interesse de fazer sucesso, não é? Querer se misturar ali para poder aparecer na mídia. Outras vezes é até mesmo usurpando das doações em proveito próprio. Quantas coisas a gente vê, né? Outros até, eu me lembro, quando houve aquela grande enchente aqui na região serrana, eu não me lembro bem o ano que foi isso, acho que foi em 2016, né? Houve aquela enchente terrível na região serrana, que atingiu muito Petrópolis, Teresópolis, Friburgo e outros bairros, né? E
a água cobriu, muita gente morreu. E depois passado, nos primeiros dias, muitas pessoas ficaram sem água, muitas pessoas precisavam de material de limpeza para começar as faxinas, tirar a lama, limpar a casa, desinfetar. A água estava, uma parte da água estava contaminada. E quando as pessoas começaram a procurar certos comerciantes para comprar o básico, água, vassoura, material de limpeza, se depararam que de um dia para o outro, o valor do preço da garrafa de água, da vassoura, do material de limpeza, havia triplicado. Um dia anterior à enchente, uma garrafa d'água, uma vassoura tinha um preço. 2 dias depois, o preço estava triplicado. Agora, durante a pandemia, também tivemos isso, né? Eu me lembro muito bem que uma semana antes de o governo, as autoridades recomendarem às pessoas comprarem aquele sabão líquido, bactericida, para botar no banheiro, para lavar as mãos, sabonete líquido, né? Eu me lembro que eu passei numa farmácia, que eu sempre gostei de ter no meu banheiro, vi um preço baratinho. Aí falei assim, depois o que eu tenho lá em casa ainda dá, depois eu compro. Aí começaram a falar sobre isso, né? Da necessidade das pessoas terem o sabonete. E aí, uma semana depois desse dia que eu tinha passado, eu fui comprar. Eu quase caí dura. Era R$8, R$9 um frasco de sabonete líquido. Estava custando R$24. Eu ainda consegui comprar um pouquinho mais barato, a R$18. Então, a gente percebe isso, né? Pessoas que querem levar vantagem, né? O Beto aqui está me lembrando do oxigênio. Isso lá no Amazonas, isso foi terrível, né? Foi terrível. Quando houve aquela explosão da falta de oxigênio, teve pessoas pegando, né, botijões de gás, que tem uma cor diferente do botijão de oxigênio, que o botijão de oxigênio é verde. Teve gente pegando botijão de gás, aquele que é parecido com o de oxigênio, pintando de verde e colocando para vender. E quando a pessoa vinha desesperada, ele passava pela rua com o carro, a pessoa comprava e levava. E quando chegava lá, ia abrir o botijão para poder colocar para o doente, ou estava vazio ou era de gás. É coisa que você diz assim, não acredito. Eu acredito porque eu vi a reportagem da televisão. E o preço explodiu também, né? E muita gente morreu porque não conseguiu 5 minutos de oxigênio. Com certeza, aí tá, esta dor do próximo, que nós estamos patrocinando com o nosso egoísmo, acabará um dia revoltando-se contra nós. Seremos responsabilizados por aquilo que fizermos. Irritar-se é uma outra questão que Paulo fala também, é a melhor forma de perdermos a razão, né? Quando ele diz que a caridade não se azeda, não se agasta com coisa alguma. Por isso a paciência e a sensatez fazem parte da caridade, levando o homem a pensar antes de agir. Sempre temos que pensar antes de agir. Toda vez que a gente age intempestivamente, é desastre à vista. A justiça irá se fazer mais presente em nossa sociedade, libertando os seres das mentiras e intrigas que envolvem interesses pessoais. É a verdade prevalecendo, e só ela pode nos libertar da ignorância, disse Jesus, está lá em João, capítulo 8, versículo 32. Conheça a verdade, e ela vos libertará. Então, não precisamos ficar angustiados. A justiça do Senhor vai acontecer. É que a gente quer que seja para ontem.
Mas Deus tem o tempo dele, tá? E tudo isso vai cair por terra. Agora, diz Paulo, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Está lá da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 7 e 13. Mudança íntima, humildade, obras, exemplo, doação desinteressada, resignação, bondade, perdão, prudência, decência, razão, sabedoria, tranquilidade, justiça, amor ao próximo como a si mesmo. Tá? Isso é que o homem deve buscar desenvolver. Isso, para Paulo, é a verdadeira caridade. Um conjunto de atributos morais e intelectuais que fará do espírito ser dono de seu próprio destino. E aquele que é dono de seu próprio destino é livre. A fé e a esperança, indispensáveis para uma existência sensata e confiante, são assessoras da caridade, que será o sentimento principal a ser buscado pelo homem, de bem, né? Libertando de seu egoísmo e caminhando para o reino de Deus. Todos os deveres do homem se encontram resumidos na máxima, fora da caridade não salvação. Está lá no Evangelho segundo o Espírito, capítulo 15, item 5. Diz Kardec, todos os deveres do homem se encontram resumidos na máxima, fora da caridade não há salvação. Diferente de outras religiões, e algumas fazem isso, que colocam como essencial para a salvação a frequência, a assiduidade exclusiva em suas fileiras. A doutrina espírita mostra que o que interessa não é quantas vezes eu vou à casa espírita, é a prática da caridade, que fora da caridade não há salvação. Seja ela feita em que religião for. Jesus nunca disse que esta ou aquela doutrina deveria ser seguida. Ele nunca disse. Ele não disse, essa religião é melhor que a outra. Ele nunca disse. Mas sim resumiu a lei e os profetas em amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. E o Espiritismo nos orienta que devemos ter liberdade, sim, mas com conhecimento. Porque é esse conhecimento que nos fará ver a verdade, que vai nos libertar das trevas da ignorância, né? Então, a doutrina espírita não está preocupada em angariar adeptos, tá? E sim que a gente aprenda e coloque em prática o que é a verdadeira caridade. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. E pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. É aí que se reconhece o verdadeiro espírito. Os espíritos superiores sabem de nossas limitações, eles sabem, eles nos conhecem. E os ensinamentos cristãos são exatamente para ajudar-nos a superá-los. Jesus, quando trouxe os ensinos do Senhor, porque a Boa Nova, o Evangelho é de Deus, tá? Ele fez isso a pedido do Pai, para nos ajudar a superar as nossas limitações. Os espíritos não exigem de nós santidade. O que se espera do verdadeiro espírito cristão é o esforço constante em analisar-se moralmente. E sempre que se perceber, e sempre que nós nos percebermos fora dos atributos que constituem a caridade, que a gente erga a cabeça, percebeu que está falhando? Ergue a cabeça, recomece o caminho, sem desesperos ou pressas, mas a passos firmes e corajosos. No livro, já encerrando, encaminhando para o nosso encerramento, no livro Ceifa de Luz, Psicografia de Francisco de Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, no capítulo 1, que tem por título Caridade do Entendimento, Emmanuel
vai nos trazer uma mensagem. Mas antes de Emmanuel trazer essa mensagem, eu vou ler aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 7, o segundo item desse nosso estudo de hoje, que diz assim: de tal modo compreendeu São Paulo essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante, como do sábio, do rico, como do pobre, independe de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. E para a gente encerrar, a gente trouxe essa mensagem de Emmanuel, Caridade do Entendimento. Ele diz assim: na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo. E não ouvides a compreensão que devemos a todas as criaturas. Compreensão que se exprima através de tolerância e bondade incessantes, na sadia convicção de que, ajudando aos outros, é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. Quer dizer, ajudando aos outros, é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à nossa própria segurança. Só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação. E somente através dele, do amor, integrar-nos-emos na sinfonia excelsa da vida. Guarda em todas as fases do caminho a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração com que se apresentem. E nós agradecemos a esses espíritos, ao Mestre Jesus, a Allan Kardec, a Emmanuel, a Chico, que tanto nos ajudam com as suas mensagens, o Mestre Jesus com o seu ensino, para que nós possamos realmente nos tornar aqueles homens de bem que sabem aprender e sabem o que é a verdadeira caridade e a colocam em prática. Então, meus irmãos, aqui nós encerramos o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, que tanto nos auxilia, né, para que nós possamos realmente nos tornarmos homens de bem e aprender o verdadeiro sentido do que é a caridade, né? Então nós vamos agora encerrando o nosso estudo, porque ainda teremos hoje a nossa reunião de radiação para os encarnados, e eu vou pedir para a nossa irmã Rosane fazer a nossa prece de agradecimento. Ok, Rosa. Muito esclarecedor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, com os nossos pensamentos, os nossos corações voltados a Deus Pai e a Jesus, a esse irmão Francisco que nos reúne aqui em coração, em sentimento, vamos pedir, mas também dar graças, agradecer pela oportunidade amiga que nos foi concedida, de mais uma vez travarmos o nosso bom combate com o conhecimento. O conhecimento sobre aquilo que é fundamental para estarmos nessa caminhada, que é a caridade em sua maior essência. Senhor, Senhor da vida, que nós possamos, Senhor,
sempre buscar o Evangelho de Jesus e esse Evangelho segundo o Espiritismo, para trazermos a verdadeira essência, Senhor, de tudo aquilo que Tu viestes nos ensinar. Que nós, Senhor, não façamos dos Seus ensinamentos aquilo que nós queremos que eles sejam, mas sim, Senhor, aquilo que Tu realmente nos ensinaste. Obrigada, Paulo, querido amigo. Obrigada a todos esses espíritos que trabalham na seara do Cristo para a evolução de nós todos. Obrigada. Tenha um olhar caridoso para nosso planeta Terra, porque estamos passando por momentos muito difíceis em nossas vidas, que serão, Pai, de muita valia para o nosso progresso, para o nosso crescimento. Portanto, amigos, irmãos, mais uma vez nós pedimos que nos ajudem, e é com o coração repleto de gratidão que eu peço mais uma vez que estejam todos vocês conosco, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Muito obrigada. Agradeço a minha amiga pela prece e peço a Deus que abençoe a todos nós. Uma boa noite para todos. Nós vamos daqui Boa a noite. minutinhos dar início à nossa radiação, tá? Então vamos, quando for assim, umas 5 para as 9, 9 horas mais tardar, nós iniciaremos a nossa radiação para os nossos irmãos encarnados. Um beijo no coração de todos. Mais uma vez, que Deus abençoe a todos nós. Fiquem com Deus, Senhor. Um beijo no coração de todos.